Um é pouco, dois é bom, três é demais. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do 7º mandamento: não adulterarás. Até daqui a pouco. Los Angeles Times relatou que Kat Gallagher havia desenvolvido uma linha de cartões de Natal para casais envolvidos em casos extraconjugais, em casos de adultério. O título da coleção é Adúlteros Também Precisam de Cartões. A ideia é de que na época do Natal, alguém que não possa estar com o seu amante possa receber da parte dele um cartão de felicitações pelo Natal. O Times também contactou a Hallmark, que é a maior vendedora de cartões do país, e eles disseram que possui uma linha genérica ou abrangente, que dentro do cartão está escrito assim: eu amo o mundo particular que você e eu compartilhamos. O adultério está sendo institucionalizado nos filmes, nas séries, nas novelas, filmes de ficção, até mesmo de ficção. Espera-se uma trama nesta área para que haja sucesso. O detalhe, meus irmãos, pertinente para nós é que, enquanto cristãos, e essa conversa aqui é absolutamente para gente que é crente de verdade, para gente que tem a Sagrada Escritura como sua regra de fé e de prática. Para o incrédulo, talvez esta conversa de hoje não faça muito sentido, mas para aqueles que amam a Jesus e querem andar nos seus caminhos, isso vai fazer todo sentido. Lembre-se, o Senhor entregou os 10 mandamentos enquanto preparava o seu povo para entrar na terra prometida. Quando estivessem lá, eles deveriam refletir o caráter de Deus, vivendo de acordo com a aliança que ele havia estabelecido para eles. O 7º mandamento, quando Deus fala não adulterar, significa que Deus está absolutamente focado, preocupado em que o casamento seja protegido e seja estabelecido dentro de uma aliança que não deve ser arranhada. O Senhor entregou os 10 mandamentos para um povo que deveria viver diferente. O pecado de adultério apunhalou o cerne da aliança entre Deus e o seu povo. E hoje o pecado do adultério também apunhala o cerne da aliança entre o homem e uma mulher. Atinge o cerne da confiança, do amor, do sentimento, abala o relacionamento das pessoas, abala uma família, atinge, portanto, a sociedade, colapsa uma sociedade. Veja bem, não dá para confiar um no outro enquanto sociedade se nós não podemos confiar naquele com quem temos o relacionamento mais íntimo. O adultério, irmãos, é a pílula de veneno aceita na expectativa de que sare uma doença, a doença da insatisfação crônica dos seres humanos. Mas o resultado é trágico, é morte. A essência foi dita a Israel: os outros povos podem viver por outras leis, porque são dirigidos por outros deuses e por outras visões de mundo, por outros compromissos. No entanto, vocês que são o meu povo, não deverão cometer adultério. Primeira lição, irmãos, de hoje: adultério sexual é uma representação do adultério espiritual. Por quê? Deus usa o adultério para representar o pano de fundo bíblico do adultério espiritual. Porque nós sabemos o que representa o adultério sexual. Quando nós nos casamos, numa aliança sagrada e preciosa, não podemos levar para dentro do casamento alguém que não faz parte dele. Portanto, aquele que comete adultério está abandonando a pessoa a quem tudo é devido e a quem tudo deve ser dado, para conceder em contrapartida todas as coisas para alguém que não tem direito àquilo que está recebendo. É preciso entender, irmãos, que talvez a nossa conversa deveria ser, primeiramente, discutir à luz da Bíblia, ou melhor, discutir não, estudar à luz da Bíblia o que é casamento antes de falar em adultério. Mas isso vai ser uma conversa para um outro dia. Hoje a nossa conversa é sobre o 7º mandamento. O 7º mandamento. No adultério espiritual, irmãos, nós abandonamos o nosso Criador. Negamos a Deus aquilo que é direito.
dele. E foi exatamente isso que Israel fez quando se virou para outros deuses. Está lá em Levítico, capítulo 20, verso 4 até o verso 6. Deus diz que voltará o seu rosto contra o homem, contra a sua família, e vai eliminar a família que sacrificar uma criança a Deus, a um outro Deus. No caso de Levítico, ao Deus Moloque. Então, quando alguém se virar para outros, como necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, olha que palavra que a Bíblia utiliza. Diz que Deus voltará o seu rosto contra esta pessoa e eliminará no meio do seu povo. Deus, irmãos, é que está dizendo para nós. Não é invenção nenhuma, está lá na Bíblia. Lá em Juízes capítulo 8, verso 33, diz que depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Ou seja, quando Gideão, esse restaurador, esse juiz que procurou reformar a religião de Israel, se voltando para Deus, quando ele morreu, os israelitas se voltaram para os Baalins, pequenas estatuetas que representavam Baal em um outro Deus, e Deus não se agradou disso. O Israel de Deus se virou as costas para Deus e pagou um alto preço para isso, irmãos, caindo nas mãos dos seus inimigos. A igreja do Senhor Jesus também precisa ser fiel ao seu Senhor. Nós sabemos que a partir do Novo Testamento a igreja é o povo de Deus. E a igreja é retratada no Novo Testamento através da figura do casamento também. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Jesus está trabalhando na igreja para apresentá-la a si mesmo, sem mácula, sem ruga, uma igreja santa. A igreja não pode se prostituir na sua teologia, não pode acreditar em qualquer coisa. A igreja não pode procurar ir além da Sagrada Escritura, ou seja, procurar uma revelação além da Bíblia, procurar palavras que Deus não disse. A igreja não pode ser seduzida por outros amores e abandonar o seu primeiro amor, como aconteceu na igreja lá de Apocalipse. Quando a igreja se esquece do seu noivo, que é Jesus Cristo, e se enreda pelos laços conquistadores do pragmatismo, ou seja, fazemos tudo que funciona, não importa se a Bíblia diz que pode ou não pode. A igreja está, nesse caso, elencando outras prioridades, ao invés de agradar o seu noivo. A igreja pode muitas vezes adorar a si mesma e tê-la como a única razão de existir tão somente para si, não para agradar e satisfazer o seu noivo. Irmãos, Jesus, por que não falar dele? Jesus no Novo Testamento, o Filho de Deus, o legislador por excelência, atualiza o que é adultério. Jesus entra em cena no Novo Testamento para nos dizer que a pureza sexual é um valor último. E é por isso que Jesus a retrata como sendo algo que começa no coração. Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. É válido lembrar, irmãos, que a expressão ouvistes o que foi dito, não adulterarás, Jesus se refere ao decálogo, ou às 10 palavras, aos 10 mandamentos. Quando Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, Jesus, o Filho de Deus, está estabelecendo também a sua lei, mas é uma lei que dá continuidade. Jesus aprofunda o entendimento do adultério para dizer, irmãos, de forma clara, porém bastante comprometedora. Jesus está dizendo que planejar, tramar o adultério também já é um adultério. Portanto, na nova aliança em Cristo, o padrão de vida exigido por Jesus não diz respeito apenas ao que uma pessoa faz com o corpo, mas também com o que ela tem dentro do coração. Não podemos fantasiar esse pecado e nem brincar com ele, irmãos. Ele é muito, muito sério. Vamos, de certa forma, aqui elencar aqui algumas declarações, um resumão da nossa aula para a gente entender. Primeiro, esse mandamento é tão importante quanto os outros. Esse mandamento ele não é menos importante e também não é mais importante. Ou seja, não é só porque é um pecado que trata da desordem sexual que nós devemos dar mais importância para ele. Pelo contrário, na Bíblia, o profeta Malaquias coloca igualmente o adultério no mesmo patamar, no mesmo plano de outras abominações contra Deus. E ele fala claramente para nós, chegar-me-ei a vós outros para juízo, é Deus falando,
serei minha testemunha veloz contra os feiticeiros. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprime a viúva e o órfão, torce o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Perceba que o profeta está aqui falando em nome de Deus, dizendo o seguinte, que para Deus também é pecado defraudar o salário do jornaleiro, ou seja, patrão desonesto também comete pecado. Jurar falsamente também é pecado. Oprimir a viúva e o órfão também é pecado. E não executar o direito, não dar o direito, não dar ao estrangeiro aquilo que lhe é de direito, também é pecado. Veja, outro profeta como Oséias repete a mesma percepção. Oséias diz assim, o que só prevalece é perjurar, mentir, falar, matar, furtar e adulterar. Arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Está lá? Ou seja, na mesma linha, no mesmo patamar de importância, ok? O apóstolo Paulo segue na mesma direção. Paulo diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vocês foram assim, alguns de vocês foram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ao escrever dessa forma, o que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Que ele está na tradição de Jesus, que arrola adultério no mesmo grupo daquilo que poderia ser classificado como pecado capital, ou seja, do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, verso 19. Veja, não há dúvida que o adultério integra a relação dos atentados contra a santidade requerida por Deus, de cada um de nós. Não importam as idades, os estados civis ou momentos da vida. Irmãos, nós precisamos atentar para que isso não se institucionalize na nossa vida. Muito bem, além do mandamento não adulterar ser tão importante quanto os outros, em segundo lugar, o mandamento contra o adultério não é contra o exercício da sexualidade, mas contra o seu domínio sobre o ser humano. Sexualidade esta estabelecida por Deus, que deve ser vivida entre um homem e uma mulher dentro de um ambiente seguro chamado casamento. Faz parte das regras de ouro e Deus sabe que a sexualidade faz parte da vida, é essencial para a vida. Em certo sentido, sim, sexo é vida, como diz algumas campanhas, porém a vida não é sexo, mas amor. Não por acaso a Bíblia contém 2 livros, irmãos, que falam sobre o amor conjugal. Um deles é o livro dos Cânticos, ou Cântico dos Cânticos. O problema é que muitas vezes o sexo é um desejo desenfreado que reivindica o domínio sobre nós. E o adultério é o triunfo do desejo e a derrota da razão. E o conselho bíblico é outro. Por quê? O conselho bíblico é que nós não permitamos que o pecado continue dominando os nossos corpos mortais, fazendo com que nós obedeçamos tão somente aos nossos desejos. Afinal, aqueles que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando eu falo desejo, irmãos, eu não estou falando da atração, evidentemente, entre o homem e uma mulher dentro do ambiente do casamento. O adultério, portanto, aquela atração levada à última consequência fora do casamento. O adultério é um pecado contra o outro, contra si mesmo e contra Deus no primeiro momento. Vamos fazer aqui um parênteses. Por que um pecado contra Deus? Vou te dar um exemplo. José, aquele rapaz que foi vendido pelos seus irmãos, que foi parar lá no Egito, acabou por sendo o administrador da casa de um homem que tinha muitas posses. Um belo dia, a mulher desse homem resolveu assediar e partiu para cima do José. O que José fez? José disse para ela, olha, nada está aqui acima de mim nessa casa, a não ser o meu senhor. Ele não me negou nada, a não ser você, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?
Veja bem o que é que José está declarando, que dentro da sua comunhão, do seu relacionamento, da sua aliança com Deus, se ele se envolvesse com aquela mulher, ele estaria pecando contra Deus. O adultério, antes de ser um pecado contra o cônjuge, é um pecado contra Deus. Embora ela insistisse, José, dia após dia, se recusava até o ponto de sair correndo e ter as suas vestes arrancadas por aquela mulher. Veja bem, eu quero destacar aqui uma observação muito importante, irmãos. Contra este pecado, além de outros preceitos, é claro, que nós devemos assumir, nós precisamos também entender que diante desse pecado não adianta amarrar em nome de Jesus ou levantar sua mãozinha para o céu e pedir que um anjo lhe tire desse problema. É preciso correr, se afastar, porque senão, irmãos, nós podemos ser enredados e podemos cair nesse pecado. Um outro exemplo que eu quero colocar para você é que Caim e Abel, esses dois irmãos retratados na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, você se lembra que Caim ofereceu o seu sacrifício a Deus e não foi aceito, porque a forma com a qual ele estava apresentando, Deus não se agradou. Abel apresentou seu sacrifício diante de Deus e foi aceito. Caim, portanto, agora se enche de raiva, se enche de rancor contra seu irmão e já começa a maquinar contra o seu irmão. Deus vem conversar com Caim e diz o seguinte: por que você anda irritado? Por que você está de cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Veja, Deus diz: Caim, domine este seu desejo. Além, irmãos, disso tudo que eu falei, em terceiro momento, a prática do adultério pode arruinar nossa vida, além de ser uma tremenda falta de inteligência. A prática do adultério pressupõe um certo tipo de ausência de inteligência, é o que diz a Bíblia. Lá em Provérbios capítulo 6, diz assim, que aquele que adultera está fora de si. É como se durante algum momento ele saísse da sua razão. E diz o sábio Salomão, somente alguém que quer arruinar-se que pratica tal coisa. E o resultado é que ele vai encontrar açoites, infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme pode excitar o furor do marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança, e não se contentará com resgate, nem aceitará presente, ainda que sejam muitos. Isso pode resultar até mesmo em morte, por isso que é um assunto muito sério, e a gente precisa falar claramente com relação a isso. Em quarto lugar, irmãos, adultério é uma questão muito séria, porque casamentos podem ser rompidos, vidas podem ser destruídas por causa do adultério. A fidelidade matrimonial é uma condição, embora não seja a única, ou seja, nem todos são obrigados a casar, mas a estabilidade do casamento, sim, ela está intimamente ligada com a fidelidade. Por isso que é digno, diz o autor aos Hebreus, que o casamento, que o matrimônio seja num leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Está lá em Hebreus capítulo 13. Irmãos, finalmente eu quero dizer para você, não existe adultério sem consequências espirituais. O Salmo de número 32, o Salmo de número 51, depois você pode ler com mais tempo. Retrata, irmãos, o coração de uma pessoa que surpreendido, que é advertido por causa do seu adultério, Davi, escreve um salmo em que ele deixa claro que enquanto ele calava o seu pecado, envelhecendo os seus ossos, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, e ele se tornou seco por dentro. Mas, irmãos, depois da restauração, a sua vida se tornou diferente, nós sabemos disso, mas consequências espirituais existem, nós não temos paz com Deus. Existem consequências emocionais, porque relacionamentos são rompidos, filhos podem ser abandonados, filhos podem se tornar magoados, pessoas com profundos problemas emocionais, porque tudo isso surgiu mediante, irmãos, a quebra desse mandamento. Os relacionamentos abalados, a família abalada, é uma sentença, irmãos, que só pode ser abolida pela graça de Deus na nossa vida. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você, como isso é importante. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, nos chama
para nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ele em arrependimento, e Ele nos recebe, Ele nos perdoa, assim como Jesus fez com aquela mulher que, surpreendida em adultério, prestes a ser apedrejada, não recebeu condenação e nenhuma pedra do mestre dos mestres, do Filho de Deus Jesus. Porém, irmãos, Jesus disse para ela: vai-te e não peques mais. Pressupõe que aquele que recebeu a Jesus Cristo na sua vida é alguém que, arrependido, agora quer viver uma nova vida. Porém, irmãos, o Evangelho não tem obrigação de consertar tudo aquilo, irmãos, que este pecado ocasionou na nossa vida, como quebras de relacionamentos, pessoas magoadas. A graça de Deus, sim, pode alcançar todas essas coisas, mas preste bem atenção, sempre haverá um preço a ser pago, um prejuízo a ser contabilizado quando nós cometemos esse pecado. Então, que nós não venhamos a cometê-lo em nome de Jesus. Estejamos atentos a todos os mandamentos de Deus que são absolutos para a nossa vida. Para finalizar, irmãos, eu quero ler o trecho de Números capítulo 15, do verso 39 até o verso 41, que diz assim: e as bordas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. O desejo de Deus é que nós sejamos santos para Ele, que vivamos para Ele e que a gente não atenda aos desejos do nosso coração. Eles podem ser enganosos, podem ser momentâneos, e se a gente, irmão, se enrandar por este caminho, nós podemos desagradar ao Senhor e grandes prejuízos podem acontecer na nossa vida. Mas o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é poder, a sua palavra é maravilhosa. Viver com a vida cheia de sentido, cheia de devoção, cheia de paz, é o que Deus tem para nós. E não esse tipo de prejuízo que vem sendo colocado aí, que vem sendo apregoado pela nossa sociedade. Nós, da Igreja Presbiteriana de Cambé, valorizamos a família, valorizamos o casamento monogâmico, o casamento entre um homem e uma mulher, e tão somente assim. E esperamos, irmãos, que dentro do seio da família, respeitando a vontade de Deus, crianças possam crescer num lar seguro, abençoado e abençoador. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o ambiente que nós chamamos de felicidade. Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós queremos declarar diante de Ti, reafirmar diante de Ti o nosso compromisso com o casamento e com a família. E pedir que o Senhor nos livre, Senhor, nos ajude, ó Pai, a guardarmos, a sermos, ó Pai, continentes, a termos, ó Pai, domínio próprio, a Deus, a cultivarmos, ó Pai, todas as benesses, toda a alegria do casamento dentro do ambiente chamado casamento. E que, ó Pai, sejamos abençoados enquanto homens e mulheres casados. Pedimos a Tua bênção para a família, especialmente aqueles que estão nos ouvindo. E que, ó Deus, o nosso coração possa se voltar cada dia mais para o Senhor e para o compromisso que nós temos com o Senhor. E que olhemos o casamento à luz da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.